A este dever nunca faltará o verdadeiro juiz, muito menos o juiz brasileiro e muito menos este Supremo Tribunal Federal. O clamor por justiça que hoje se ouve em todos os cantos do país não será ignorado em qualquer decisão desta Casa. As vozes dos que nos antecederam e que velaram pela aplicação do direito, com o vigor de sua toga e o brilho de seu talento, não deixem de ecoar em nossos corações. Agradeço enormemente a oportunidade que este plenário, que os senhores ministros me ofereceu para que passasse por essa experiência, que faz com que a gente veja o melhor do Brasil, o pior, às vezes, que a gente não precisava de ver ou não queria que ainda existisse para ser visto. Olá, boa tarde. Os 2 anos da gestão da ministra Carmen Lúcia à frente do Supremo Tribunal Federal está chegando ao fim. E a edição de hoje do Jornal da Justiça vai trazer detalhes sobre o balanço dessa atuação na Corte Máxima da Justiça, homenagens e, claro, tudo sobre a posse do ministro Dias Toffoli, que assume o STF daqui a pouco. E quem tem as informações ao vivo sobre os preparativos é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, estamos mesmo nos últimos preparativos para deixar tudo pronto a tempo. Nessa entrada onde estamos, na porta do Salão Branco, vão passar o presidente da República, os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, também da OAB Nacional, do Tribunal de Contas da União e os presidentes dos tribunais superiores, além de governadores. Agora, na outra entrada, que fica virada para a Praça dos Três Poderes, vão passar familiares, amigos, embaixadores, parlamentares e membros dos tribunais de justiça de todo o país. Lembrando que toda a cerimônia de posse será transmitida pela TV Justiça, Rádio Justiça, canal do Supremo Tribunal Federal, pelo YouTube e também pelo Twitter no @TV Justiça. Vamos ver agora na reportagem sobre os preparativos para a cerimônia de posse. Quase tudo pronto para a posse do novo presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, prevista para começar às 5 da tarde. Tapete sendo estirado, cadeiras e TVs extras já disponíveis. Tudo preparado para que os 1.500 convidados não percam nenhum momento da cerimônia. No plenário, também foram providenciados mais lugares. Aqui no Salão dos Bustos são esperados cerca de 150 convidados que poderão acompanhar a cerimônia. O prédio está sendo preparado desde o início da semana. São esperadas autoridades dos 3 poderes, familiares e amigos dos novos dirigentes do STF. O trânsito próximo ao complexo de prédios do Supremo já está alterado. Por aqui, só poderão circular carros autorizados. Também, para garantir a segurança do evento, foram providenciados um aparelho de raio-x e um detector de metais. Como em todas as outras posses, os jornalistas devem acompanhar tudo por esta TV, instalada na entrada do Salão Branco. A posse deve durar cerca de 2 horas. E olha, Galton, o ministro Dias Toffoli vai ficar à frente do Supremo Tribunal Federal por 2 anos. Ele também vai presidir o Conselho Nacional de Justiça. Os colegas do ministro conhecem o ministro Dias Toffoli como pacífico e organizado. O último balanço divulgado pelo gabinete do ministro Dias Toffoli apontou que ele reduziu em 77% o acervo dos processos nos 8 anos que ele está aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, ele reduziu de 11 mil para 2 mil, Galton. Obrigado, Carolina. E nós vamos agora falar com o repórter Gabriel Ciafrei, que está no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Com a posse, o ministro Dias Toffoli troca de cadeira aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. A partir de hoje, ele passa a ocupar aquela cadeira central, que é de presidente da Corte. Ontem, a ministra Carmen Lúcia divulgou um relatório da gestão dela na presidência do Supremo Tribunal Federal nos últimos 2 anos. Entre setembro de 2016 e agosto deste ano, houve uma redução de 30% no número de processos que tramitam aqui no STF. O acervo do Supremo Tribunal Federal tem hoje pouco mais de 42 mil processos em tramitação. Há 2 anos, quando a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência do tribunal, o número era de quase 61 mil. Este é o índice mais baixo de processos no STF nos últimos 10 anos. Neste período, o Supremo recebeu quase 200 mil novos processos.
216 mil foram arquivados. O plenário, onde se reúnem os 11 ministros, teve 164 sessões ordinárias e extraordinárias e 80 virtuais. Resultado, 615 processos julgados presencialmente e 4.598 de forma eletrônica. A primeira turma julgou 3.591 processos de forma presencial e 9.150 nas sessões virtuais. Já a segunda turma julgou 999 processos presencialmente e 7.512 de maneira eletrônica. Ao todo, entre medidas cautelares e julgamentos de mérito, nos últimos 2 anos foram 250 mil decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre os mais variados assuntos e interessados, temas de relevância para a sociedade brasileira. Entre eles, concomitância de vínculo de paternidade socioafetiva e biológica, execução provisória de pena após decisão de segundo grau, vaquejada, desaposentação, linha de sucessão e ou substituição presidencial, constitucionalidade da reserva de vagas a cidadãos negros em concursos públicos e a proibição de uso do amianto. Além de chefe do Poder Judiciário, a ministra Carmen Lúcia também assumiu interinamente a presidência da República por 4 vezes, todas este ano. Em uma delas, sancionou a lei que criou o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. Na presidência do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia desenvolveu projetos relacionados a vários setores do Poder Judiciário. Criou e implementou sistemas e programas para facilitar o trabalho de magistrados. Lançou o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que acompanha em tempo real a situação de detentos de todo o país. O Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes, além de inspeções em penitenciárias. Atuou no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, no Jornada Maria da Penha e na Semana Justiça pela Paz em Casa. O CNJ também realizou a Semana Nacional de Conciliação. A ministra Carmen Lúcia deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça após 2 anos de mandato. Ao deixar a presidência, a ministra volta a ocupar a segunda turma do STF. E hoje, nossa consultora jurídica, Gisele Reis, vai estar com a gente durante vários momentos do jornal para comentar, por exemplo, o relatório da gestão da ministra Carmen Lúcia, que nós acabamos de ver aí na reportagem. Gisele, como a gente pode avaliar esses 2 anos de atuação do Supremo? Bom, Galton, vamos lá. A ministra Carmen Lúcia, como a segunda mulher, a comandar a mais alta corte do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, a corte máxima do Poder Judiciário, ela teve esses 2 anos de gestão muito intensa, inclusive. Como nós vimos aí, alguns casos importantes que foram, na verdade, citados pelo repórter Gabriel Ciafrei, mas eu poderia citar ainda outros processos de extrema relevância, e todos esses foram processos que impactaram a sociedade brasileira e que certamente acabam também gerando consequências não só na administração e na regulação do próprio Poder Judiciário, como também nos demais poderes. Bom, dentre os temas importantes, eu posso citar a questão do ensino religioso. Isso foi discutido numa ADI, a 4.439, em que o Supremo Tribunal Federal declarou que o ensino religioso ele pode ter natureza confessional. Então, é um tema que foi um tema importante durante a gestão da ministra Carmen Lúcia. E é importante a gente falar sobre isso, Galton, sabe por quê? Porque quem determina os processos que são levados a plenário é o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, essa pauta que foi tão intensa nos anos de 2017 e 2018, foi em razão dessa atuação da ministra Carmen Lúcia. Então, ela diminuiu bastante o acervo de processos no Supremo Tribunal Federal, houve uma diminuição desse acervo e ela defendeu muito a pauta dos direitos humanos, percorreu, inclusive, diversas penitenciárias para ver a realidade da situação carcerária dos nossos detentos. Gisele, obrigado. Por nada. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre a posse aqui no Supremo. Agora vamos atualizar o estado de saúde do candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Ele passou por mais uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo ontem à noite para desobstruir o intestino. Segundo o boletim médico divulgado hoje de manhã, o quadro de saúde do candidato evolui bem. E depois do intervalo, em pouco mais de uma década, a população carcerária feminina cresceu 700%. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria nada disso. Para mim foi uma fase muito difícil, eu me arrependo. Minha mãe sempre foi uma mãe maravilhosa, meu pai também. Eu só dei desgosto para ele, sabe? A
crise do sistema penitenciário foi uma das pautas que mais marcaram a gestão da ministra Carmen Lúcia à frente do Supremo e principalmente do Conselho Nacional de Justiça. Desde o começo da semana estamos mostrando a realidade dos presídios, a superlotação e muitos outros problemas. A repórter Evelyn Araújo entrou em um presídio feminino aqui do Distrito Federal e a gente vai conversar com ela ao vivo. Boa tarde, Evelyn. Oi, Galton, boa tarde. Olha, quando a gente olha de perto, o sistema prisional é realmente muito desafiador, porque não é só punir pelo crime cometido, é também entender o motivo do encarceramento, respeitar direitos básicos e também avaliar a situação do sistema prisional como um todo, além de reintegrar essas pessoas à sociedade de alguma forma depois do encarceramento. Bom, na reportagem especial de hoje, nós vamos mostrar o perfil da mulher presa no Brasil, onde elas estão, quem elas são e o que fizeram. E isso foi possível com o monitoramento da população carcerária feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Vamos ver. 43 anos, 5 deles vividos atrás das grades. Maria dos Anjos foi condenada a 15 anos de prisão por homicídio e tráfico de drogas. A vida no crime começou cedo, ela ainda era adolescente. Eu pegava dinheiro em casa, fazia tudo de errado. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria nada disso. Para mim foi uma fase muito difícil, eu me arrependo. Minha mãe sempre foi uma mãe maravilhosa, meu pai também. Eu só dei desgosto para ele, sabe? Com isso, deixou para trás 4 filhos, os pais idosos e os irmãos. Em 1 ano e 4 meses, Maria pode ser beneficiada com regime semiaberto, mas não tem um dia em que ela não sonhe com a liberdade. O dia que eu sair daqui, eu não volto mais, porque não compensa a sua vida, a sociedade te olha com outros olhos. Em 15 anos, a população carcerária feminina cresceu 700% no Brasil. Segundo o levantamento do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, 68% dessas presas tiveram algum envolvimento com tráfico de drogas. O Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial de encarceramento feminino, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. Além do tráfico de drogas, os crimes mais cometidos pelas brasileiras são roubo, furto e homicídio, com um agravante. Elas passaram a comandar a execução desses delitos. Hoje nós temos mais de 50% da massa carcerária que praticaram algum crime através da violência. Então mudou o perfil, está mudando muito. E o que eu percebo também, assim, muitas que chegam hoje por tráfico de entorpecente, elas são apontadas como a líder da quadrilha. Né? Então, assim, há uma quantidade muito grande de entorpecente, é um envolvimento maior, é uma estrutura mais organizada que ela está à frente. Então, mudou bastante. Nesses 9 anos, assim, eu digo para você, tem mudado e mudado muito rápido o perfil da mulher presa. O estado de São Paulo concentra o maior número de presas, seguido de Minas Gerais. O Ceará é a 3ª unidade da federação na lista. Carla preferiu não mostrar o rosto. A condenação dela ultrapassa os 60 anos de prisão. Roubo, porte ilegal de arma, associação criminosa, falsidade ideológica e corrupção de menores. Muitos anos dedicados ao crime. Eu fecho os olhos e eu vejo ali a cena, né? Eu morta. Eu já, uma vez a polícia, né, tentou me prender, eu me desvencilhei. Eu falei, eu vou só aqui chamar a mãe desse menino, que era um menor, né? Eu corri, né, eles não conseguiram me prender nesse dia. Mas a vida de uma mulher encarcerada pode trazer muitas lições, redescobertas, renascimentos e o olhar lá na frente para construir um futuro diferente, longe do crime. Eu acredito que eu nasci dia 23 de janeiro de 2013. Foi quando eu adentrei aqui. Mas hoje em ver, assim, por fotos, né? Minha família é sempre presente por foto, por cartas. Ver minha filha com 14 anos hoje, meu filho. Eu tive uma perda muito grande aqui dentro, que foi meu pai. E eu decidi, eu falei, eu não vou perder mais ninguém. Foi uma escolha que eu fiz. Eu vou lutar pela minha família.
Esse foi um tema prioritário da ministra Carmen Lúcia. Agora eu vou perguntar para a nossa consultora como que deve ser a agenda do ministro Dias Toffoli, que assume daqui a pouco. Bom, Galton, deve ser certamente pautada na harmonia entre os poderes. O ministro Dias Toffoli, ele tem uma característica, inclusive, o gabinete dele, se nós formos compararmos com os dos demais ministros, é o que tem menos processos à espera de decisão judicial. Então, isso já demonstra que ele certamente terá um mandato pelo período de 2 anos muito produtivo, com alguns temas importantes que também estarão na frente do Supremo Tribunal Federal, como eu mencionei, é o próprio presidente que elabora que seleciona os processos que são submetidos a julgamento pelo plenário. Poderia citar, por exemplo, 2 processos que foram suspensos e que deverão ser julgados já para pela próxima gestão, que é o que diz respeito à doação de sangue por homossexuais e também o sacrifício de animais em relação a rituais religiosos. Além disso, nós precisamos lembrar que estamos num período eleitoral, então o Supremo Tribunal Federal, a presidência do ministro Dias Toffoli certamente estará à frente desse momento de primeiro e segundo turno das eleições, onde o Supremo acaba sendo bastante demandado, então provavelmente questões também eleitorais deverão chegar à pauta do Supremo já para os próximos meses. Gisele, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E durante 2 dias, juristas de todo o país se reúnem para debater o direito processual civil em evento que acontece no Conselho da Justiça Federal. Começou hoje a 2ª jornada de Direito Processual Civil. No evento, juristas vão debater especialmente o Código de Processo Civil em vigor e as aplicações da norma. Os trabalhos da jornada foram iniciados pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. O Código de Processo Civil teve uma reforma recente, nós precisamos estabelecer o melhor meio, os melhores métodos de interpretá-la para que a gente possa ter uma justiça ágil, célere, para que nós possamos cumprir o mandamento constitucional de um processo que tenha uma duração razoável. Serão 2 dias de debates entre ministros e magistrados de outras instâncias para padronizar a interpretação sobre o Código e a adequação às inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. O coordenador-geral do evento, o ministro Raul Araújo, destacou que o momento das análises e estudos é oportuno e é uma forma de avançar na qualidade da prestação jurisdicional. Essa reunião, esse encontro propicia, naturalmente, que grandes soluções sejam encontradas. Os trabalhos foram divididos em 5 comissões, que vão tratar da parte geral do direito processual, tutela provisória e procedimentos especiais, recursos e precedentes judiciais e execução e cumprimento de sentença. O coordenador científico da 2ª jornada de Direito Processual Civil, ministro Mauro Campbell Marques, defende que as discussões entre especialistas do direito trazem avanços significativos para o funcionamento da justiça. Nós esperamos que saiam enunciados aqui, que estruturados, enfim, cientificamente aprovados aqui na jornada e que servirão de balizamento para as decisões do Superior Tribunal de Justiça. E no próximo bloco, as homenagens à ministra Carmen Lúcia. Persistente, habilidosa e firme, a ministra Carmen Lúcia deixa um legado que honra o nosso país, dá concretude à Constituição e merece o nosso apreço. A sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral acabou agora há pouco e a gente vai lá para o TSE ao vivo conversar com o repórter Henrique Amaral. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral julgaram mais de 20 processos na sessão de hoje de manhã. O plenário negou um direito de resposta do candidato à presidência da República, Ciro Gomes, contra a revista Veja. A coligação de Ciro afirmava que a revista teria veiculado uma matéria inverídica e contra o candidato, mas o plenário entendeu que não houve irregularidade na publicação da reportagem. Também foi julgada uma representação em que a coligação que tem Geraldo Alckmin como candidato à presidência da República afirmava que Jair Bolsonaro teria impulsionado conteúdo na internet de forma ilegal. Os ministros consideraram que houve sim irregularidade, mas apenas por parte de um internauta que foi multado em R$10 mil. O plenário entendeu que não houve qualquer participação de Jair Bolsonaro na conduta. Galton.
Obrigado, Henrique. E o plenário do Supremo não reconhece o ensino domiciliar no Brasil. Para a maioria dos ministros, os pais só poderiam retirar os filhos da escola para educar em casa após a criação de uma lei específica que regulamente essa prática. Foram 2 sessões dedicadas a analisar a possibilidade do ensino domiciliar no Brasil. Para a maioria, a Constituição não veda esta prática, mas os ministros argumentaram que a convivência na escola garante melhor socialização. Também ressaltaram que o ensino em casa deve ser regulamentado por lei, que traga critérios definidos de aprendizado e formas de avaliar os resultados. Não vislumbro a prioristicamente qualquer incompatibilidade de se chegar a um modelo que adote no sistema e que enquadre esse instituto dessa educação em casa e que pode perfeitamente ser extremamente fecunda, pode ser a melhor escola, pode muitas vezes ser um ensinamento que não exclua ninguém, mas que ela não sirva, principalmente sem qualquer marco normativo, como uma possibilidade de se negar a educação. Trata-se de passo demasiadamente largo. Não se pode prescindir de prévia autorização legislativa, seguida da correspondente regulamentação pelos órgãos executivos. A educação é um dever de todos. E sendo um dever de todos, ela não pode ser vista como um monopólio exclusivo do Estado, mas uma obrigação do Estado. O atual modelo constitucional de educação não nos permite, portanto, concluir no sentido da possibilidade da educação domiciliar, pelo menos não com a complexidade com que o fenômeno educacional foi apreendido na Carta de 1988. Há necessidade de legislação, há necessidade do estabelecimento dos requisitos de frequência, de avaliação, avaliação pedagógica, avaliação e socialização, para que evitemos a evasão escolar. Os ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski consideraram que o ensino domiciliar é completamente inconstitucional. O ensino domiciliar, compreendido como aquele que substitui o ensino escolar, visa a doutrinação do aluno e o seu afastamento do convívio social travado no ambiente escolar. Em ambos os casos, pretende incutir no menor a visão do mundo dos pais. O desígnio dos legítimos representantes do povo brasileiro foi de promover a integração de todos os cidadãos mediante a educação. Na situação sob exame, não vejo razão nenhuma que justifique eventual ação contra a majoritária desta Corte por não haver direitos ou valores de minorias injustamente ofendidos ou aviltados. O ministro Edson Fachin acompanhou em parte o ministro Roberto Barroso, relator do recurso, que tinha votado na semana passada favorável ao ensino em casa, sem a necessidade de lei, mas com alguns critérios. Para o ministro Edson Fachin, os pais poderiam optar pelo ensino em casa, mas sugeriu o prazo de 1 ano para o Congresso editar lei sobre o tema. E essa foi a despedida da ministra Carmen Lúcia, essa sessão. E foi uma sessão não só jurídica, ela fez também um agradecimento especial pelo tempo que comandou a mais alta corte da justiça do país e ainda recebeu homenagens. Às 7h21 dessa quarta-feira, 12 de setembro de 2018, a ministra Carmen Lúcia encerrou a última sessão plenária da gestão dela como presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi um período de trabalho, continuarei trabalhando, como disse, serei promovida de novo a juíza e acho que é uma promoção, porque no meu caso, como tenho certeza dos 11 que aqui estão e dos 18 mil juízes brasileiros, aos quais também agradeço, digo muito obrigada. Mas, antes disso, foi homenageada pelo trabalho à frente da Corte. O ministro Marco Aurélio elogiou o esforço da ministra na administração do Judiciário. Estou certo de que Vossa Excelência continuará nesse êxito externado na presidência, na bancada do plenário e na bancada da segunda turma. Seja muito feliz, presidente, no retorno à dedicação praticamente exclusiva, excetuada a dedicação no campo pessoal e familiar.
Carmen Lúcia tomou posse do comando do Supremo Tribunal Federal no dia 12 de setembro de 2016. Há 2 anos, ela falava dos desafios que seriam enfrentados. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça em conformidade com a Constituição e as leis da República. Foram mais de 700 dias como presidente do STF e também do Conselho Nacional de Justiça. Trabalho intenso e quase exclusivo em prol da justiça brasileira. Esta foi a consideração feita pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Eu quero, sobretudo, realçar o vigor da atuação da ministra Carmen Lúcia na presidência do Supremo. Em circunstâncias políticas e sociais inéditas no Brasil, que demandaram firmeza, lucidez e zelo, necessários para resolver graves desafios jurídicos e garantir soluções conectadas com a realidade. Persistente, habilidosa e firme, a ministra Carmen Lúcia deixa um legado que honra o nosso país, dá concretude à Constituição e merece o nosso apreço. E é por isso que peço a Vossa Excelência que receba os cumprimentos muito respeitosos do Ministério Público Brasileiro. A ministra Carmen Lúcia visitou presídios, recebeu mães de servidores no gabinete, falou com mulheres em eventos promovidos pelo Supremo, se reuniu com autoridades do governo. Por 5 vezes, assumiu até a presidência da República. O balanço, na metade da gestão, já era positivo. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, destacou a versatilidade e a vontade da ministra em fazer a melhor gestão dentro do que foi possível. Não tenho notícia de um ser humano que não aspira à justiça. Essa frase já refletiu e ainda nos dias atuais reverbera, de fato, a sensibilidade, a humanidade e, ao mesmo tempo, a força, a firmeza, a coragem de uma magistrada que trabalha incansavelmente para bem servir a nação brasileira. E a nós, todos nós e a nação brasileira, só nos cabe aqui agradecer o ser humano que a senhora é. Parabéns pelo trabalho. Ao ouvir os cumprimentos, gratidão. Agradeço enormemente a oportunidade que este plenário, que os senhores ministros me ofereceu para que passasse por essa experiência, que faz com que a gente veja o melhor do Brasil, o pior, às vezes, que a gente não precisava de ver ou não queria que ainda existisse para ser visto, mas que faz com que a gente se comprometa muito mais e goste muito mais da nossa pátria e queira por ela trabalhar. Uma boa tarde para você e até amanhã.